primeira pergunta de hoje. Essa aqui, bem polêmica, né? Talvez eu seja cancelado hoje. Fala aí, YouTube! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. E olha quem voltou aqui para mais um vídeo. Espero que você esteja gostando da nossa sequência de vídeos aí, respondendo as perguntas, né? Tô tendo esse tempo. E assim, como eu falei para vocês, eu não tenho cenário, eu paro aqui, agora eu parei aqui no carro, falei, vou gravar esse vídeo, né? Eu fiz umas perguntas lá no meu Instagram e vocês responderam, né, algumas perguntas bem interessantes. Eu separei e falei, vou responder, vou gravar e esse vídeo vai ao ar assim, dentro do carro mesmo, para a gente não ter desculpa para não postar, né? Desse jeito que a gente vai fazendo inicialmente. E se você está gostando, eu já vou te pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque assim o YouTube divulga para mais pessoas. Também compartilhar e se inscrever aqui no canal. E se você puder, além de se inscrever, ativa o sininho, porque aí o YouTube, né, ele começa a te mandar as notificações, né? Mas não adianta só fazer tudo isso não, tem que sempre comentar, sempre curtir, porque senão ele para também, né? O YouTube é meio doido, né? Mas se você tá gostando, me ajuda aí, que a gente vai chegar a voltar a crescer, a aquecer esse canal, vai ser bênção demais, tá bom? Então, vamos começar com a primeira pergunta de hoje, né? Essa aqui, bem polêmica, né? Vamos ver como é que o pessoal vai achar, né? Talvez eu seja cancelado hoje. Então vamos lá. É pecado apoiar a causa LGBTQIA+, né? O pessoal está adicionando cada vez mais letra nisso aqui, né? Que ela busca a igualdade, né? Então vamos lá. A pessoa buscar a igualdade não é pecado, né? Se fosse só isso, né? Não é pecado você buscar a igualdade, as pessoas se respeitem, as pessoas se amam. Inclusive, para que você faça isso, você não precisa nem apoiar a causa LGBTQIA+. Você simplesmente por ser cristão, você já vai chegar à conclusão de que você tem que sim respeitar a todos, que sim considerar que as pessoas são capazes e tá tudo certo, né? Então você não precisa necessariamente estar apoiando uma causa, né? O cristão não precisa dizer, ele já é cristão, né? E o fato dele ser cristão já faz com que ele ame a todos, respeite a todos. Se tem alguém que não está fazendo isso, pode ter certeza que não é cristão, né? Agora, o fato de você apoiar essa causa, né? Eu vou apoiar a causa, eu acho desnecessário, né? Não vou nem entrar no mérito pecado ou não pecado, né? Porque isso é uma questão que, sei lá, você tem que analisar internamente, mas é desnecessário, porque como eu falei, o ser cristão já faz você apoiar as pessoas, já faz você reconsiderar as pessoas iguais diante de Deus e tá tudo certo, né? Agora você entrar aqui e falar, não, é isso aí, eu acredito que é desnecessário, até porque você vai estar de uma certa forma compactuando com coisas que na Bíblia já estão determinadas como pecado. O que não quer dizer que, porque está na Bíblia que é pecado, que nós consideramos que essas pessoas são inferiores, até porque todos têm pecados para vencer, né? Eu tenho pecados para vencer, outras pessoas nascem com outros pecados para vencer, e as pessoas aqui do LGBTQIA+, também nascem com pecados para vencer, né? Agora, se a pessoa não quer vencer esse pecado, aí é ela com Deus e depois ela vai se ver com ele, não tem problema, certo? Então, acredito que é isso, gente. Nós amamos a todos, apoiamos a todos, achamos todos iguais, isso é ser cristão, então não precisa apoiar ninguém, apoiar uma causa para isso. Pergunta número 2. Devo investir em um namoro que a pessoa não é cristã? Bom, dever você não deve. Se você é cristão ou é cristã, você parte do pressuposto que você vai querer ensinar seus filhos, vai querer levar seus filhos na igreja, né? Felipe, mas eu não tô pensando em filho agora, que tá falando de filho. Porque você não namora pra namorar, você namora pra formar uma família, pra se casar. Esse é o namoro do cristão. Agora, se você tá me perguntando isso, você não tem nem intenção de formar uma família, então você tem que rever seus conceitos de namoro, de relacionamentos em geral. Agora, se você tá me perguntando se você deve investir, eu tenho certeza, né, que vai ter muita gente que vai colocar aqui nos comentários falando assim, não, eu conheci meu esposo, ele estava fora da igreja e aí a gente começou a namorar e ele veio para a igreja. Então eu conheço vários casos e pode acontecer sim de uma pessoa se converter após estar namorando com uma pessoa cristã. Sim, pode acontecer, mas não deve, porque você está arriscando muito, né? Vai que a pessoa não se arrepende. Para você, Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua família estar em Deus, é algo negociável?
daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando você quiser levar seus filhos na igreja e seu marido quiser levar seus filhos em outra cerimônia, de outra religião, você vai se sentir bem com isso? Então, se você não pensa nisso, você fala, não tem problema. Mas se você tem uma ideia de longo prazo nos seus relacionamentos, você quer realmente que esse relacionamento vá para frente, você não deveria. Porque aí você vai acabar trazendo um problema no futuro que você já está sabendo que vai acontecer. E a pessoa vai falar, quando você começou comigo, eu já era assim. Então, por que você está falando? Eu já era assim, então já era. Né? Então, não deve. Pode acontecer? Deus pode tudo, gente. E quem sou eu para falar que não pode dar certo? Deus pode acontecer o que Ele quiser, mas não deve, certo? Pergunta número 3. O que você acha a respeito da doutrinação nas igrejas e essas brigas por religião? Olha, realmente, infelizmente, existem igrejas que ficam se confrontando por causa de doutrina. Porque um pode cortar o cabelo, o outro não pode cortar o cabelo, o outro pode usar saia, o outro não pode usar saia. Eu fico com a opinião do apóstolo Paulo, opinião bíblica, né, que fala assim, se a pessoa, né, quer fazer tal coisa e para ela isso ela está fazendo isso para Deus, deixa ela fazer. Se a outra pessoa quer não comer um certo tipo de alimento e ela está fazendo isso para Deus, deixa ela não comer. Né? Então eu acredito que essas brigas teológicas, né, até arminiano, calvinista, tá? Cara, é tanta coisa que no fim das contas não é o mais importante para que você viva a sua vida no Evangelho. O que a gente precisa para viver a vida no Evangelho é simples, né? Tipo, você confiar, crer em Jesus Cristo, crer que Ele veio a essa terra, que Ele morreu por amor a mim e a você, né? Mas era predestinado ou não era predestinado? Não importa, Ele veio e morreu e tá tudo certo. E agora, se você aceitar Jesus, você pode ter acesso à vida eterna. Se um batiza de um jeito, outro batiza do outro. Se um se veste de um jeito, outro se veste do outro. Se a pessoa faz isso para Deus, né? Guarda um dia específico da semana, não guarda um dia específico da semana. Se ela faz isso, o que ela faz? Está fazendo para Deus? Então deixa ela fazer, porque isso vai fortalecer a fé dela. Agora, você ficar lá, não, tem que provar para a pessoa que não é, que é assim, que tem não sei o que, essa é a verdade. Você corre risco de enfraquecer a fé dela e ela se desviar. E a palavra fala, ai daquele que faz um dos meus pequeninos se desviar. Era melhor que se amarrasse numa pedra e jogasse no fundo do rio. Ou seja, ele está falando assim, não faça isso. A melhor postura que nós temos como cristãos, se nós vemos algo de errado, é orarmos por algo, né, para que algo aconteça. E se o Espírito Santo realmente nos direcionar a tomar algum tipo de atitude, que essa atitude não seja de uma forma escandalosa, né, que seja com prudência, com sabedoria, talvez chegando diretamente na pessoa que está errando e conversando, se a gente entender que isso não vai causar algum tipo de problema, mas nunca com alarde, falando para todo mundo nas redes sociais, cara, porque isso traz mais vergonha para a igreja do que edificação. Vai tranquilo que vai dar certo, né? Vamos continuar aqui. Última pergunta, hein? Última pergunta de hoje. Se a minha pastora disser que pau é pedra e que pedra é pau, eu tenho que concordar? Né? Essa foi um jeito engraçado ela perguntar. Ela está perguntando assim, tem que concordar com tudo que o pastor fala? Né? Ou posso, de alguma forma, ter uma opinião diferente? E a resposta para essa pergunta é, não tem que concordar com tudo que o pastor fala. Você tem que, claro, obedecer, mas você tem que ter o seu conhecimento bíblico a tal ponto que você consegue discernir, né, o que o seu pastor está falando ou não. O pastor, ele pode estar falando com a melhor das boas intenções, mas se ele estiver falando algo que é antibíblico, por exemplo, você não tem que seguir o que ele está falando. Mas isso também não pode ser um pretexto para você ficar afrontando ele. A pessoa não concorda com o que o pastor falou, ela vai lá e faz escândalo, quer falar para todo mundo, faz motim. Lembra que é o seguinte, quem seguia esse ministério aí de levar a terça parte não era ninguém de Deus não, viu? Foi zoado e foi condenado. Então não fica aí tentando ser Lúcifer o retorno não, porque isso daí não tá certo, né? Então busca, né? Se você tem algo que você quer entender em relação à opinião do pastor, converse com o pastor, cara. Bate um papo com o pastor, vai lá, fala com ele. E se você entender que realmente a doutrina do que ele está ensinando não é algo que você consegue entender, por que você está nessa igreja? Cara, tem um monte de igreja aí que você pode frequentar. Nem sempre você está certo, nem sempre seu pastor está certo. E também, vou dizer uma coisa, também não é por qualquer desavença não que você tem que separar e já sair da igreja não.
né? Eu tô falando assim num caso esporádico, né? Por exemplo, vamos supor que você viu o pastor roubando. Aí você chega no pastor e o pastor fala, não, mas roubar é de Deus, pode ficar tranquilo, né? Cara, você tem discernimento, você chega e conversa, e se você entender que, poxa, realmente tá errado, não consigo concordar com isso, vou ter que sair. Tem uma infinidade de igrejas aí para você conhecer. Agora, qualquer desavencinha, qualquer coisinha que o pastor era para ter feito com o de Jorge no sábado, ele quis fazer na sexta, não, então eu não concordo, você é da igreja, aí não, aí é meninice, né? Aí você é imaturidade. E uma coisa que eu penso é o seguinte, você tá saindo de uma igreja por um defeito, talvez de um pastor, do jeito dele falar, tal, quando você chegar na outra igreja, vai ter outro defeito, né? E você ter, eu não vou ficar sem igreja, pronto, aí você já se aproximou mais ainda da rebeldia, e com certeza uma pessoa desigrejada, ela não consegue ter comunhão, ela esfria na fé, nesse negócio de não precisa, cara, não precisa. Então a comunhão dos santos, onde Deus ordena a sua bênção, na Bíblia quer dizer o quê? Lógico que precisa sim ter comunhão, você precisa de gente para te liderar, você precisa de gente para te corrigir quando você precisa. Então é isso, gente, né? Espero que tenha ficado claro, né? Se você gostou, mais uma vez, né, deixa o seu like, compartilha com alguém que você ama aí, não vai jogando em direta não, mas se quiser compartilha com alguém que precisa escutar e aprender o que está sendo dito nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até mais.